Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Sou o pastor Robson da Onda Dura Joinville e tenho a alegria de estar com você mais um dia estudando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar um novo tema aqui na nossa igreja. Vamos estudar de forma clara e profunda alguns assuntos que são essenciais na nossa expressão de fé cristã nesse mundo. Como nós cristãos precisamos nos posicionar nessa terra, como nós somos chamados a influenciar. Inclusive, essa é uma grande disputa. Nós somos influência ou nós somos influenciados? Diante desse desafio, nós estamos propondo a falar sobre contracultura. A cultura cristã que precisa prevalecer ou a visão que nós precisamos desenvolver sobre o mundo, a forma como devemos nos portar nesse mundo, o chamado que Cristo tem para nós. E para falarmos sobre esse tema, especificamente hoje nós vamos tratar de Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o 28. Vamos desenvolver um assunto relacionado a servir o próximo e estará comigo aqui o pastor Gustavo Kuipers. E aí, Gu, tudo bem? E aí, pastor Rob, olá pessoal de casa, bem-vindos ao nosso estudo. Hoje começamos, como o pastor Rob falou, um novo tema aqui na Onda e tenho certeza que será um tema maravilhoso, um tema muito importante. Vão ser algumas semanas refletindo realmente a nossa postura prática cristã frente a algumas demandas, a alguns assuntos muito interessantes. Nós vamos falar sobre uma postura cristã que é contracultural, que está no oposto da cultura vigente no mundo, né, na cultura predominante. E às vezes a gente pensa que isso diz respeito apenas a assuntos, vamos supor, falar sobre aborto, falar sobre pena de morte, falar sobre questões éticas mais complexas. E diz respeito sobre isso também a nossa postura cristã contracultural. Porém, nós temos que nos detalhar e perceber que, para além de nos preocuparmos com debates éticos grandiosos e tudo mais, nós precisamos nos preocupar com a nossa postura cristã prática, pessoal, como discípulos de Cristo, com a nossa ética segundo a ética do reino de Deus. E o que é isso em última análise? E aí assuntos como perdão, assuntos como misericórdia, assuntos como dar a outra face, assuntos muito mais práticos e pessoais nossos, diários, cotidianos, vão aparecer ao longo desse tema e eu tenho certeza que vão ser muito úteis para nós refletirmos. Hoje não vai ser diferente, a gente vai começar esse tema hoje expondo um desses grandes assuntos que diz respeito a uma ética do reino de Deus. Eu tenho certeza que isso vai somar muito para a tua vida como um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus, seja para a tua compreensão do que isso significa e das dimensões de ser um discípulo, mas seja principalmente para a tua prática, para a tua vivência prática da tua fé. Então, tenho certeza que vai ser um tema maravilhoso, bom demais. Eu estou bem empolgado para todos os assuntos que a gente vai falar daqui em diante nesse próximo um mês e pouco, 2 meses. Não tenho certeza quanto tempo vai ser, mas sei que vai ser bênção. Com certeza vai ser muito especial. Aliás, nossa pergunta inicial aqui já aponta para isso. Você se alegra em fazer ou em ser visto fazendo? Fazer ou em ser visto fazendo? Essa pergunta nos leva à reflexão sobre o real motivo de servirmos. Qual é a nossa motivação no serviço? E o texto que nós vamos tratar hoje é um texto onde Cristo trata na motivação dos seus discípulos de uma maneira muito clara e direta. Esse texto, como nós falamos, está em Mateus. Mateus é um evangelho que foi escrito para apresentar Jesus como o rei dos judeus. E essa pode ser uma boa definição. Jesus é o rei dos judeus. Essa é uma das evidências mais claras que você tem em Mateus. Ele já começa apresentando a genealogia de Jesus e através dessa genealogia você entende a sua herança real, a sua ligação com o rei com o rei Davi e de uma forma clara e direta o quanto a descendência de Jesus é uma descendência real, messiânica, que estava dentro da linhagem que estava sendo preparada para governar sobre Israel, cumprindo assim
as profecias do Antigo Testamento. Aliás, por falar nisso, só em Gênesis você tem 18 vezes a repetição da expressão para que se cumpra o que foi dito pelo profeta. Essa é uma clara demonstração de que Jesus, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. E isso é muito importante para um público-alvo do Evangelho de Mateus, que são judeus, cristãos, que estavam precisando de uma fundamentação clara do Antigo Testamento sobre quem de fato deveria ser o Messias, sobre a pessoa do Messias, sobre a forma como o Messias ele iria se posicionar nessa terra. Portanto, você tem no Evangelho de Mateus diversas evidências de Jesus como sendo o Messias e como esse Messias ou esse rei, ele irá se apresentar ao povo de Israel. Você tem, por exemplo, a ética do reino de Deus sendo transmitida de uma maneira clara por Jesus. Capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus, ele apresenta no Sermão da Montanha, famoso, conhecido Sermão da Montanha, ele apresenta os valores que o reino de Deus carrega, inclusive fazendo uma releitura de princípios do Antigo Testamento e aprofundando a compreensão sobre esses textos. Portanto, você vê em Jesus essa figura do Messias, que é um rei ou governa, que traz a constituição do reino de Deus e os valores que devem reger, governar, direcionar o reino de Deus. Também Jesus ele é apresentado como sendo superior à lei. Nesse evangelho, Jesus tem esse poder de ensinar e transmitir o conteúdo que é reconhecido como um conteúdo extremamente valioso. Nesse evangelho você tem o uso dos símbolos, também dos números, de termos judaicos, e tudo isso mostra a familiaridade não só do autor do evangelho com o judaísmo, como a própria vivência de Jesus dentro do judaísmo. Ele, como um judeu legítimo que estava se desenvolvendo ou desenvolvendo o seu ministério num contexto judaico e pregando esse evangelho, essa mensagem nova para a compreensão dos judeus. É óbvio que você também tem nesse evangelho uma expansão para os gentios, mas isso aparece de uma forma mais clara e evidente depois que Jesus morreu, ressuscitou, lá no capítulo 28, onde existe a grande comissão e o envio para todas as nações. De uma maneira introdutória e direta, o Evangelho de Mateus vai tratar muitos dos problemas internos dos judeus, do povo de Israel, e de como então Jesus ele responde à grande ânsia de ter um rei dos judeus que governasse sobre a sua terra e que instituísse os valores do reino de Deus. Então ele é o Messias esperado, trazendo a ética do reino, e também ele é aquele que se opõe aos falsos mestres, aos líderes religiosos que estavam equivocados. Você enxerga claramente todas essas ideias sendo apresentadas no Evangelho de Mateus. É óbvio, o Evangelho é muito grande, né, Gustavo? Sim. Mas de uma maneira geral é bom nós pontuarmos esses assuntos. Com certeza, porque existir 4 evangelhos, né? Então é legal a gente ter uma noção do porquê que existe o Evangelho de Mateus. Por que não é um único evangelho? Por que existem essas 4 versões de uma mesma história? Será que são 4 versões? Será que tem diferenças entre elas? É interessante a gente observar isso, porque assim como todos os livros da Bíblia, cada livro tem um objetivo de estar ali, né? Tem um motivo para estar ali, tem um motivo do porquê foi escrito, para quem foi escrito, quem o escreveu, em que momento histórico, com quais objetivos práticos, enfim. E o Evangelho de Mateus, diferente dos outros evangelhos, ele é um evangelho especificamente escrito e condensado para que, por exemplo, vamos supor, existe uma comunidade
de ex-judeus que agora se converteram ao cristianismo, ou então de judeus que estão ali tendo contato com a fé cristã agora, com a mensagem de Jesus Cristo. Então nós precisamos explicar para esses judeus quem é esse tal de Jesus e por que de fato ele cumpre com as promessas dos profetas, com as profecias ditas, por que ele é o cumprimento da lei dos profetas, por que aquilo que o Antigo Testamento aponta e apresenta, por que aquela esperança no Antigo Testamento do Messias pode ser de fato cumprida e saciada na pessoa de Jesus. Então, essa justificativa conduz todas as ênfases desse livro, conduz toda a construção desse livro. É bem interessante, por exemplo, o que nós vamos conversar hoje, inclusive, nós vamos ver, daqui a pouco a gente vai ver qual que é essa porção do texto, mas essa porção do texto revela a compreensão, por exemplo, judaica e do contexto da época dos judeus que eles tinham sobre reinado, sobre poder. Ou seja, o texto que a gente vai ler hoje é uma resposta clara a esse contexto de estarem dando respostas sobre quem é Jesus para judeus, para pessoas que entendiam e acreditavam no Antigo Testamento, entendiam e acreditavam e confiavam das promessas e tinham uma expectativa messiânica segundo a qual o Antigo Testamento incentivava que tivessem. Então isso é bem interessante. E uma outra coisa aqui que eu acho que é bem interessante no Evangelho de Mateus é justamente que dentro do contexto judaico, uma das coisas que se existia eram os rabinos, as pessoas responsáveis por ensinar a lei, por ensinar a palavra de Deus em última análise. E Jesus, em Mateus, é também um rabino, é também um grande mestre, é também aquele que tem grandes discursos. Nós temos pelo menos 5 discursos bem impactantes, o Rob citou, fez um panorama um pouco sobre eles também, mas nós temos 5 grandes discursos desse evangelho que mesclam situações, cenas, genealogias, cumprimentos de profecias com Jesus parando para ensinar. Você não vai ver isso tanto acontecendo nos outros evangelhos. Óbvio, vai ter também ensino de Jesus, mas esse no Evangelho de Mateus é bem específico para focar nisso, para mostrar também para eles, os judeus, que Jesus tem essa característica de ensino, de ser um grande mestre também para eles. E é interessante que através do ensino de Jesus, ele dá testemunho daquilo que os judeus chegam à conclusão, E algumas pessoas chegam à conclusão, esse ensina com credibilidade, não como os mestres da lei que de alguma maneira falam, mas não fazem. Mas Jesus não, ele está falando, está fazendo, está dando testemunho disso e ele está adquirindo credibilidade no seu ensino. E o seu ensino serve, então, para, de uma maneira bem vasta, abordar assuntos como o fim dos tempos, a ética do reino de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, a vontade de Deus para a missão do seu povo nessa terra, a forma como o povo deveria viver junto, enfim, vários temas importantes, mas hoje a gente vai se deter a um específico que está ali já quase mais para a reta final, um pouquinho antes da gente chegar na narrativa e na construção da sequência da paixão, do sofrimento de Cristo em prol da crucificação. Nós hoje vamos conversar sobre um tema que é um pouquinho antes disso, então já está quase aí no final do desenvolvimento do ministério de Jesus. É isso, e até eu coloquei aqui que no capítulo 20 você vai ter, por exemplo, é o capítulo que nós vamos estudar, a desconstrução de alguns equívocos doutrinários. Por que essa desconstrução? A começar pelo reino dos céus, Jesus explica para os seus discípulos através de uma parábola que a soberania de Deus é o fator essencial para a salvação, para a entrada no reino dos céus. Não existe um merecimento, não existe uma obra que te torne mais digno, mais merecedor, ou aquele que é digno de ter um lugar ou de ter uma posição. Isso fica evidente, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Depois, Jesus fala sobre o sofrimento messiânico. Ele desconstrói a visão de que o Messias, que deveria sim reinar, e existe sim uma promessa sobre esse reinado, mas desconstrói essa visão de que esse reinado seria terreno.
Pelo contrário, ele apresenta o Messias de fato como um servo sofredor, como aquele que veio para cumprir uma missão e falando sobre um sofrimento iminente que ele iria enfrentar. Aliás, essa é a terceira vez que Jesus anuncia a sua morte para os discípulos. E isso fica muito evidente como sendo uma desconstrução de um equívoco. E então, a partir do versículo 20, ele vai falar sobre o serviço, sobre o propósito de ser servo, de se dedicar, de se doar, entendendo de fato que o reino de Deus, ele vai estabelecer nos seus seguidores um princípio de doação, de entrega, como sendo referencial e não uma aspiração por poder, glória ou reconhecimento. Aqui você percebe os valores do reino de Deus de forma invertida, aquilo que você tem neste mundo de uma maneira clara, o que nós vamos estudar a partir de agora em Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante, onde diz o seguinte, olha para a Bíblia o que está escrito. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, Jesus tinha acabado de falar sobre o reino dos céus, e ela então pede algo relacionado ao reino dos céus. Meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Olha só que coisa preciosa esse texto da palavra de Deus. Vamos lá, gente. Primeiramente, você tem aqui uma mulher sendo identificada. A mãe dos filhos de Zebedeu é Salomé. E Salomé então chega para Jesus pedindo algo para os seus filhos. Qual era o anseio de Salomé? Eu quero que cada um deles tenha uma posição de honra ao seu lado. E aqui então você remete esse cenário, essa conversa, para uma compreensão de que um rei teria sentado à sua direita e à sua esquerda pessoas de confiança. E quando ele coloca essas pessoas para sentar-se à sua direita ou à sua esquerda, ele está dando a essas pessoas um lugar de reconhecimento diante de todos. Sentar-se em determinados lugares, principalmente naquele contexto, trazia muito essa informação da relevância, da importância daquela pessoa. Inclusive, até pouco tempo, em algumas casas isso continua até hoje, sentar na ponta da mesa é um sinal de reconhecimento que ali está o responsável pela casa. Em muitas casas até hoje, o pai e a mãe sentam nas pontas como um sinal de que eles
são os líderes ou têm uma liderança sobre essa casa, são responsáveis por esta família. Há nesse lugar onde a pessoa senta um destaque. Talvez em algumas famílias, eu lembro que a minha avó contava que na família dela, sempre quando eles sentavam para almoçar, o meu avô pegava em primeiro lugar a comida como sinal de reconhecimento. Então, por exemplo, eles faziam um frango, ele ia lá e pegava a coxa do frango, só tinha duas, ele pegava uma como sinal de que ele tinha uma honra, um lugar de destaque naquela família. E óbvio, isso é uma expressão cultural do que aquela família vivia como um reconhecimento de alguém que é honrado. Talvez na sua família também já foi assim ou continua até hoje. Seja no sentar na ponta, ou seja se servir primeiro, ou de outras formas há uma expressão de honra a pessoas que têm um lugar distinto nessa família. O que essa mulher então está pedindo a Jesus dentro do contexto dela? Eu quero que os meus filhos sejam os mais honrados entre os seus discípulos. Eu quero que os meus filhos sejam destacados entre os seus discípulos. E aqui você percebe uma expressão da visão humana de grandeza que faz com que a pessoa se sinta grandiosa se ela estiver num lugar de poder, de prestígio ou de reconhecimento, demonstrando que para ela esse lugar onde ela se senta ou essa posição que ela carrega faz com que ela seja importante diante dos outros e faz com que ela se coloque num lugar de destaque. Essa era a visão de Salomé e, por vezes, esse é o conceito que muitos carregam até hoje sobre quem de fato é alguém importante ou valioso. Essa pessoa importante ou valiosa é aquela que se senta no trono, é aquela que se senta à direita ou à esquerda do trono, ou seja, quem está sentado num lugar de destaque. E essa história, né, ou melhor dizendo, esse relato bíblico, Gustavo, ele começa já, então, apresentando um valor que domina o coração das pessoas de maneira geral até hoje, né? Sim, é bem interessante porque, de fato, esse valor apresentado aqui não era algo incomum na época, né? Não era algo nem comum nos nossos dias, né? Talvez até hoje a gente tenha a expectativa de que Jesus, ou de que uma autoridade, para ser uma autoridade, tenha que atender alguns critérios que humanamente nós julgamos serem necessários. Então, olha só que interessante. Até nesses primeiros versículos é falado, né, que ela, numa postura de adoração, de adorar a Jesus, até aqui a gente pode entender, né, como prestar uma homenagem. Só que essa palavra que é usada aqui para definir a postura com a qual ela se relaciona com Jesus ou se dirige a Jesus, é uma postura e uma palavra que era usada apenas em contextos de um relacionamento com reis ou de um relacionamento com o próprio Deus. Então, olha só que interessante. Num certo sentido e sob uma certa perspectiva, Salomé aqui, ela reconhece que Jesus é o rei, ou que Jesus é o próprio Deus. Ela reconhece essa característica de Jesus. Jesus é o rei. Mas ela não está reconhecendo qual que é a natureza do seu reinado, que é o grande ponto aqui de toda a nossa conversa hoje e que vai ser um grande ponto de todo esse novo tema que a gente vai viver como Onda Dura. Qual que é o ponto? Bom, beleza, eu reconheci Jesus como rei, como autoridade, mas sobre os critérios e padrões humanos do que é ser um rei, o que é ser uma autoridade ou o que é exercer autoridade. Agora, quais são os padrões e os critérios de Deus, no reino de Deus, para se exercer governo, liderança, autoridade e aqui no caso até mesmo o reinado. Então é muito interessante isso, porque essa expressão de relação dela com Jesus aqui é uma expressão que denota que ela sim reconhece Jesus como um rei,
mas que ela não está ainda entendendo qual que é a natureza do reinado de Cristo, qual que é a natureza do reinado do reino de Deus, quais são os valores dentro desse reinado. São os valores humanos de poder, de domínio, de autoridade, de se sobressair, de aparecer, de aparentar, ou são outros valores, os valores do reino de Deus? Enfim, a gente vai ver isso agora um pouco mais também na própria resposta de Jesus e em como se decorre essa sequência agora dos fatos, mas é bem interessante a gente já perceber essa abertura, mostrando, enfim, alertando a gente também para essa percepção, que é uma percepção, inclusive, que depois, o Rob até deu ênfase na leitura, né? Bom, que é aquela frase que a mãe fala, você não é todo mundo. Realmente, né? O mundo pode pensar dessa forma, as pessoas podem ter esses valores, porém, dentro do reino de Deus é diferente. A gente vai entender um pouco na resposta de Jesus o porquê que isso é diferente, né? Exatamente, porque no versículo 22, quando Jesus ele responde, o que ele diz, preste muita atenção, vocês não sabem o que estão pedindo, você não tem clareza do pedido que você está fazendo, você não tem a compreensão, você não tem discernimento do que está pedindo nesse momento. Essa é uma declaração de Jesus que envolve essa falta de compreensão da natureza do seu reinado. E percebam, ele estava explicando sobre o reino dos céus anteriormente, deixando claro qual é a natureza desse reino que ele viria estabelecer. Mas ainda não era compreendido plenamente. Então Jesus fez uma declaração: vocês são capazes de beber o cálice? E esse cálice fala sobre uma experiência de sofrimento, de dedicação e de esforço. O meu cálice, vocês são capazes de beber? Nessa questão, Jesus leva então todos os discípulos à reflexão, porque o que dá a entender? Salomé falou isso para Jesus, mas de alguma forma os discípulos ouviram esse pedido ou ficaram sabendo dessa realidade. E então Jesus ele se volta para todos fazendo esse questionamento: vocês conseguem beber o meu cálice? Ou seja, vocês conseguem passar por esse sofrimento? E aí não somente falando a João, não somente falando diretamente a Tiago, mas falando a todos os discípulos. E a resposta foi: não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Depois que os discípulos disseram somos, nós conseguimos passar por essa realidade, nós conseguimos vivenciar isso, nós conseguimos passar pelo sofrimento. Cálice é uma palavra que vai trazer essa ideia do sofrimento até mesmo chegar à morte. E então, quando eles declaram que são capazes de passar por isso, Jesus ele evidencia que ele não iria dizer quem sentaria à sua direita ou à sua esquerda. De fato, Tiago e João, eles beberam esse cálice do sofrimento. João, por exemplo, você sabe muito bem que ele foi preso na ilha de Patmos. Ele é aquele que enfrentou dura perseguição e que, historicamente, se acredita, chegou a ser martirizado. Tiago, sim, de maneira bem direta, nós sabemos disso à luz de Atos capítulo 12, que ele enfrentou esse sofrimento e esse martírio. Então, ambos os discípulos de Jesus, eles passaram por um sofrimento. Mas a questão que Jesus está tratando aqui é que enfrentar um sofrimento não lhe garante um lugar de honra e destaque no reino dos céus diante de Deus. Porque enfrentar um sofrimento em fidelidade a Deus não é um fator distintivo que alguns cristãos suportarão, mas é uma realidade para todos os discípulos de Jesus.
enfrentar um cálice nessa vida, ou enfrentar um sofrimento nessa vida, carregar a sua cruz nessa vida, é uma realidade para todos os discípulos. E quem é que vai no reino dos céus ter algum tipo de prestígio ou reconhecimento? Diz Jesus que será aquele que o Pai, ou aqueles que o Pai escolheu para viver isso. Portanto, esse reconhecimento que muitos estão buscando de uma forma frenética, que Jesus declara aqui, é que lhe será concedido de forma graciosa. E aqui você lembra do começo do capítulo 20, que é uma parábola que fala sobre a graça de Deus, onde trabalhadores vão para uma vinha, alguns trabalham o dia inteiro e alguns trabalham somente 1 hora, e todos recebem o mesmo salário. E qual que é o salário? Qual que é o reconhecimento? É estar diante do rei. Qual que é a maior benesse? Qual que é o maior favor? É estar diante dele. E a ideia que Jesus quer imprimir nos seus discípulos é que eles o seguem e eles o servem não para conquistar coroas, mas para expressar uma gratidão pela salvação que receberam, sendo essa salvação a grandiosa coroa que os discípulos carregam. É bem interessante porque aqui, a partir do versículo 22, Jesus começa a reforçar ainda mais aquilo que o Rob escreveu aqui num dos primeiros tópicos, de quebrar esse padrão cultural e esse senso comum do que seria o reinado do Messias, né? O reinado do Messias seria o quê? Seria um reinado de grande poder e glória humano, onde Roma seria derrotada, onde agora o rei dos judeus iria imperar, onde o rei dos judeus seria o novo governante do mundo, onde agora os judeus desfrutariam de uma vitória política, de uma vitória militar, através então do seu Messias, através do seu rei. Ou qual era o valor disso? E é interessante que a pergunta de Jesus é uma pergunta que nos convida aqui nesse texto a uma figura muito conhecida dos judeus, que era o cálice. O cálice, desde o Antigo Testamento, ele já é um símbolo da ira de Deus. Ele já é um símbolo também do próprio sofrimento que o Messias viria a enfrentar. E aqui Jesus conecta a realidade da vida do Messias com a realidade do sofrimento, dizendo que, olha, aquele que é o Messias é aquele que será o servo sofredor, é aquele que vai sofrer, é aquele que vai morrer. E aqueles que o seguem, aqueles que estão junto com ele, também vão sofrer. Não sofrer, como o Rob disse, como se fosse uma espécie de uma obra humana, do tipo assim, beleza, agora eu sou um seguidor de Jesus, mas como eu sofri muito na minha vida, cara, com certeza as bênçãos para mim devem ser muito maior. Porque, bom, já que eu estou me lascando tanto, é porque deve ter alguma coisa muito boa reservada para mim. Enquanto que não, enquanto que o sofrimento é uma realidade de todos. Tanto que aqui vem uma resposta a essa indagação de Jesus, né? Jesus diz, mas vocês sabem o que vocês estão pedindo? Por acaso vocês conseguiriam suportar o meu cálice? Quando Jesus diz o meu cálice, ele está falando daquilo que ele, Jesus, iria experimentar na cruz. Jesus na cruz experimenta o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus é o cálice da ira de Deus contra todos os pecados. Todos os pecados de todos os seres humanos, de todas as eras, produzem a ira de Deus. Essa ira de Deus agora é derramada sobre Jesus na cruz. Então, pensa a profundeza da dor, da agonia, da angústia e do peso realmente desse cálice, do sofrimento que isso levaria. E de uma maneira completamente imprudente, eles respondem que sim, eles suportariam isso como quem responde no anseio de querer conquistar algo, de querer provar um ponto, de querer garantir o seu lugar de destaque dentro desse reino que eles ainda não tinham entendido o valor inverso que existe no reino de Deus, onde o maior é o menor, onde o Senhor é aquele que serve, enfim, assim por diante. Então, aqui é interessante. Só que também é interessante perceber que se por um lado o sofrimento não era o que faria com que eles agora chegassem a um posto elevado dentro do reino de Deus e se sentassem ao lugar de honra, por outro lado o sofrimento também faria parte da vida deles.
mesmo sem eles terem grande honra, mas faria parte da vida deles como um discípulo, tanto que, pela tradição, nós sabemos que tanto Tiago quanto João sofreram muito depois da morte e ressurreição de Jesus. Diz que Tiago foi martirizado, João provavelmente aqui, né, o João que vai também para a ilha de Patmos, enfim. Então existe todo esse contexto onde que realmente eles sofreram depois. Passaram maus bocados, digamos assim, a partir daquilo que eles experimentaram. Então a gente percebe, bom, o sofrimento aqui que eles passaram não era o mesmo sofrimento de Cristo na cruz, porque esse de receber toda a ira de Deus, o cálice da ira, somente Jesus passou, mas o sofrimento deles é aquilo que é um convite, inclusive, para nós, para você, que é o convite de dentro do corpo de Cristo, que é algo que a gente não compreende muito bem, de sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Assim também seremos coparticipantes da sua glória e então também da vida eterna, mas de sermos nessa terra ainda coparticipantes do seu sofrimento. Então, é interessante esse convite, é interessante esse chamado, porque tanto quebra a expectativa deles com relação ao Messias, porque o Messias não é aquele de poder militar, não é aquele de poder político, mas é aquele que vai sofrer e vai morrer. Quebra também a expectativa deles com eles mesmos, de que eles também vão sofrer, mas isso não vai lhes garantir honra nenhuma. E ainda coloca ele diante de uma realidade nua e crua, de que o valor do Messias dele, os valores que estão por trás da autoridade dele, não são os valores valorizados aqui, desculpa a redundância, por essa terra, mas são então valores do reino de Deus. É isso, muito bom, muito bom. Então, você percebe claramente, primeiro tópico aqui, a grandeza, aliás, a soberania de Deus na distribuição de recompensas. Esse primeiro tópico que é tratado claramente aqui por Jesus, deixando evidente que os homens não compram Deus com suas obras, com seus pedidos, com seus anseios. Veja, você tem a liberdade para pedir a Deus o que você quiser, mas entenda, os teus pedidos não vão mudar os valores do reino de Deus. E é nesse momento que nós entendemos que diante dos nossos pedidos, até mesmo o nosso coração pode ser revelado. Os nossos pedidos, por vezes, vão expressar o que nos move e o que governa o nosso coração. Por exemplo, alguém que vive pedindo a Deus carro, riquezas, bens, expressando sua infelicidade porque não tem essas coisas, é alguém que ainda não entendeu os valores primordiais do reino de Deus. Mesmo que seja bom ter coisas, receber um salário, ter a sua casa, o seu carro, bens, enfim, conquistas materiais, nós não podemos privar a nossa vida da alegria ou da felicidade se não tivermos essas coisas. Portanto, é essencial entendermos que Deus, ele distribui as recompensas em seu reino de acordo com os propósitos que ele estabelece e não podemos limitar o que ele tem para nós. Agora, uma coisa interessante que a partir do versículo 24, os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos estavam pedindo isso a Jesus. E é interessante porque inicialmente Salomé fala com Jesus, mas agora o texto deixa claro que os próprios discípulos também queriam isso. Ou seja, não era só a mamãe querendo que o filho tivesse um lugar de destaque, ou que os filhos tivessem lugar de destaque. Os próprios filhos tinham esse anseio de ser destacados no reino dos céus, de conquistar esse lugar de fama e prestígio no reino dos céus. E o detalhe é que os discípulos ficaram indignados com isso. Por quê? Porque eles também queriam esse lugar de destaque e reconhecimento no reino dos céus. Como assim? Esses caras estão aqui querendo esse lugar, lutando por isso, fazendo política para conquistar essa posição. A verdade é que os outros discípulos também tinham a mesma inclinação pecaminosa de desejar e buscar posições de destaque e honra para se enxergarem superiores aos outros. E então Jesus reuniu todo mundo e disse: vem cá, vem, deixa eu conversar aqui com vocês. Vamos para o discipulado. É algo essencial que vocês precisam entender.
Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos entre vocês. Porém, será diferente. Ou seja, Jesus deixa claro, nesse mundo, nessa realidade caída, quem tem título tem poder e governo sobre os outros. Eles acabam determinando as coisas que vão acontecer na vida daqueles que são debaixo do seu domínio, porque eles têm um título, eles são governantes, eles são os oficiais. Porém, entre vocês será diferente. Jesus deixa claro que o padrão do reino de Deus, ele é invertido. O nosso reino é um reino de ponta cabeça, como diria o título do livro. Entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder, que seja servo. E aqui Jesus então apresenta essa realidade. A grandeza se mede pela capacidade de servir. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender que Jesus ele apresenta algo muito importante. Quem quiser ser o primeiro, que se torne um escravo. Se por um lado eles estavam querendo realeza, posição de destaque, a exaltação no lugar mais alto, Jesus está mostrando que o melhor lugar que um dos seus seguidores pode estar é o lugar onde ele está se dedicando ao outro. Primeiro, a palavra servo vai falar sobre alguém que está dedicado ao próximo, alguém que de alguma forma vai se cumprir ou vai se importar em estar dedicando-se ao outro. A palavra servo aqui é a palavra diáconos, que é alguém que está realizando o trabalho em favor dos outros. Como se fosse um garçom, é uma palavra que pode ser compreendida nos nossos dias. Alguém que serve, que entrega para o outro aquilo que ele necessita. Depois, Jesus então ainda acrescenta dizendo que tem que se tornar escravo. E o escravo, a palavra doulos ou doulos, vai falar sobre alguém que tem um compromisso irrestrito com o seu Senhor, de dedicar-lhe a sua vida, de entregar-se de uma forma completa, de entregar-se em todo o tempo. Ou seja, alguém que vai ter o compromisso de lavar os pés, de se dedicar e fazer isso pela vida inteira como um sinal de uma aliança e não como uma busca por um status, reconhecimento ou recompensa financeira. Inclusive porque o escravo, ele tinha essa ideia de ser alguém que estava com o seu corpo entregue para o seu senhor, com a sua vida entregue ao seu senhor, e a recompensa era permanecer vivo, sendo sustentado, suprido pelo seu senhor. Quando Jesus traz essa ideia, pense, tirando da realeza, tirando da posição de sentar-se num trono e colocando no chão, lavando os pés, colocando num lugar de entregar para os outros, ele mostra qual que é o princípio para alguém ser grande de fato no reino de Deus, que é aprender a servir o próximo. Isso está em total oposição do que os romanos entendiam na época, né? O valor do imperador, o valor do rei, o valor do líder, o valor de quem tem um cargo de destaque é o valor do domínio, é o valor da opressão, é o valor do ter poder de realmente subjugar a outros. Enquanto que agora o ensino de Jesus é de que ter poder, ter autoridade, ser um líder verdadeiramente é ser alguém que serve, é ser alguém que vai lavar os pés dos outros, é ser alguém que vai se submeter e vai se subjugar
vai se colocar numa posição de servo. Olha só que interessante, né? O quanto que isso é libertador e, ao mesmo tempo, nos chama uma responsabilidade tremenda. A compreensão aqui de Jesus é de que o líder é aquele que lidera tanto, que tem tanto poder, que inclusive escolhe abrir mão disso muitas vezes, que inclusive decide se subjugar. Ao invés de decidir subjugar ao outro, ao invés de decidir de alguma maneira oprimir ao outro, ao invés de decidir de alguma maneira atropelar o outro, decide se colocar numa posição de servo, se colocar numa posição de escravo. Essas 3 palavras aqui do texto são fundamentais. A palavra domínio, que é a palavra que define esse domínio, essa opressão romana. A palavra servo, doulos, e a palavra servo, no caso diácono, e a palavra escravo, doulos, que define então esse valor do reino de Deus. Olha só que interessante. Se a gente for fazer assim, se for entrevistar um romano, o que é mais importante ter num líder? Ele vai dizer essa palavra, domínio. Agora, se for entrevistar Jesus, o que é mais importante ter num líder? Servo, escravo. Opa, peraí, mas servo e escravo não tem nada a ver com domínio, poder, controle, autoridade. Não, mas no reino de Deus é diferente. Aqui é isso, é servir, é se colocar à disposição de todos, é se entregar por todos, é amar sacrificialmente, é abrir mão de si mesmo. E, gente, o que Jesus fez em vida, o que Jesus fez enquanto esteve aqui, o que Jesus fez na sua obra, no seu ministério, no seu discurso, na sua morte, na sua ressurreição, foi isso ao extremo. Foi dar a sua vida por amor a muitos, foi abrir mão de si mesmo, abrir mão da sua glória. Foi isso aqui que ele está ensinando de uma maneira completamente encarnada, visceral, real. Então, o valor que ele está ensinando aqui aos seus discípulos é outra lógica, é outro pensamento. Abram mão da maneira de pensar deste mundo. É como se Jesus estivesse aqui falando aquilo que Paulo fala para nós. Olha, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não pensem como esse mundo. Os teus valores não são os valores deste mundo. No reino de Deus é diferente. São outros valores, são outras práticas. É aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, as pessoas fazem assim, tu, porém, faz diferente. Por quê? Porque você é filho de Deus. Porque a tua lógica não é a lógica desse mundo, é a lógica do reino de Deus. E assim, então, Jesus dá aqui de uma maneira muito didática também, mas muito real, essa exortada, essa correção, que denuncia, inclusive, bem como o Rob disse, né? Não é que as pessoas ficaram indignadas por piedade. Como assim eles estão pedindo um lugar de honra? Nossa, como eles são, pessoas sem noção. Não, é porque todo mundo queria esse lugar de honra, mas esses foram os que tiveram a cara de pau de pedir primeiro. Porque a lógica que estava por trás deles era essa lógica de domínio, de honra, de poder, de prestígio, e não ainda de serviço, de humilhação, de escravidão e, em última análise, entrega, né? Exatamente. Eles não entendiam nem a natureza desse reinado de Cristo aqui na Terra. E Mateus, que é o evangelho que se importa em explicar o reinado de Cristo, traz então esse ensino de Jesus que é tão importante para que os discípulos compreendam, como foi dito anteriormente pelo Gu, a natureza do reinado de Cristo. E Jesus, inclusive, arremata essa realidade, versículo 28, dizendo: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui Jesus estabelece que ele, enquanto Messias, enquanto rei, não foge a essa regra. Ele se submeteu a esse princípio. O próprio mestre, o próprio Messias, o próprio Deus se submeteu ao princípio que ele estabeleceu para o seu reino. A grandeza se mede pela capacidade de servir. Ele mesmo carregou isso ao estabelecer-se nessa terra, habitar entre nós, ao decidir se tornar homem e, se tornando homem, servindo a humanidade com a sua vida. Perceba que não foi uma dedicação de um ano. Talvez você que foi para o exército um ano vai lembrar disso, né? Eu doei um ano para o exército.
eu doei um período da minha vida para servir de forma integral a uma ONG ou a minha igreja local. Não é um período, ele doou a vida dele, literalmente morrendo em resgate por muitos. Inclusive, essa palavra resgate era uma palavra que era utilizada para falar sobre o preço pago para libertar escravos. Portanto, Jesus, com a sua vida, ele pagou o preço para libertar escravos, e isso ele não realizou sentado num trono, ele realizou sendo crucificado numa cruz, sendo humilhado diante dos homens e ressuscitando ao terceiro dia. E você tem então, a partir disso, o princípio do reino de Deus sendo claramente estabelecido para os discípulos. Vocês só poderão beber o cálice que eu bebo se vocês entenderem o valor que eu carrego. Esse valor que fala sobre o serviço ser um princípio essencial. Ou seja, só consegue entregar a sua vida plenamente para cumprir o propósito que Deus estabeleceu quem entende a necessidade de doar-se de forma completa em favor do seu próximo. Jesus deixa o exemplo, né, Gustavo? Não, totalmente, né? Ele não apenas ensinou, mas encarnou aquilo que ele ensina e de a maneira mais radical e completa possível, que é a morte de cruz. Tanto que se você pega o hino cristológico de Filipenses, que era um hino muito conhecido na igreja primitiva, ou seja, estava bem, as pessoas tinham muita consciência disso. O hino cristológico é exatamente essa construção. Ele encerra o hino cristológico com a exaltação de Cristo, mas a exaltação de Cristo vem por meio da humilhação de Cristo. Então é como se o hino cristológico começa com toda a humilhação, o abrir mão de sua glória, o encarnar, o morrer, o se humilhar, e aí termina na exaltação. Ou seja, a exaltação, inclusive, de Cristo não veio por meio da lógica humana, mas por meio do serviço, da entrega, da morte, da humilhação, do sofrimento. Então, é bem interessante esses valores que ele coloca aqui, o quanto que ele contrapõe os valores humanos, colocando um alicerce do que é esse valor dentro do reino de Deus. E isso aqui soma muito bem para nós darmos abertura, né, a esse tema contra a cultura, porque, como eu disse, a nossa grande pergunta não deve ser apenas sobre debates intelectuais, sobre debates éticos, mas sobre, inclusive, questões muito práticas da nossa vida, como, por exemplo, aqui uma situação de como ter a nossa postura. A gente falou, né, a pergunta inicial, você se alegra em fazer ou em ser visto fazendo? Bom, você está ali servindo na igreja. Isso já te satisfaz? Você saber que Deus sabe que você está servindo? Isso já está bom? Ou, por exemplo, se você estivesse fazendo essa mesma coisa agora, com os pastores vendo você fazendo, aparecendo no story da igreja que você estava fazendo aquilo, isso vai te deixar ainda mais feliz e satisfeito? Ou então só isso que vai te deixar feliz e satisfeito? Você entende a diferença? Tem uma diferença completa, total, visceral, que é a diferença da ética do reino de Deus, da forma de viver segundo os padrões do reino de Deus, que é contracultural, que vai contra a lógica desse mundo, porque é um valor diferente, é um valor que Cristo nos ensinou a viver. É isso, então, esse texto de Mateus capítulo 20 vai nos orientar sobre o princípio de serviço no reino de Deus. Você se alegra em fazer ou em ser visto fazendo? E nesse ponto, a reflexão envolve, de fato, os valores que governam a nossa vida e a nossa real motivação. Se precisamos que alguém nos veja, se precisamos que alguém nos reconheça, se precisamos que alguém nos recompense diante de outros pelo que estamos fazendo, é porque, de fato, ainda não entendemos que fazemos para cumprir uma missão, para agradar ao nosso Senhor e não para receber recompensas diante dos homens. E essa ideia da recompensa é algo que precisa realmente ser percebida por nós. Afinal de contas, precisamos avaliar nossas motivações. Bom demais, excelente início de tema. Bom. Próxima semana tem mais, né, Gu? Isso aí, próxima semana tem mais, a gente aguarda vocês. Inclusive, acho que é legal falar, né? Esse tema não vai ser um tema expositivo de um único livro, então cada semana provavelmente a gente vai estar trabalhando aí alguns textos diferentes e vai ser legal
Agora a gente ficou já início do ano inteiro em cima de um mesmo livro, Gênesis. Se você for lembrar bem, a gente encerrou o ano em cima de Êxodo, que também foram alguns meses. Agora a gente vai então passear por alguns livros diferentes, alguns textos diferentes. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para a tua vida também. É isso aí, pessoal. Aproveita e compartilha esse estudo bíblico com todo mundo. Curte, comenta aqui embaixo. É uma alegria ter cada um de vocês aqui participando conosco. Deus abençoe. Até o próximo estudo bíblico. Valeu!